dia. O meu nome é Ola do Monte e sou a vossa jornalista preferida. Hoje falo-vos da visita de estudo dos alunos do 8º C da Escola Foz do Neiva à Galeria da Biodiversidade e ao Jardim Botânico do Porto. No dia 11 de março, os alunos do 8º C da Escola Foz do Neiva do agrupamento Monte da Ola realizaram uma visita de estudo à Galeria da Biodiversidade e ao Jardim Botânico do Porto. Esta visita de estudo insere-se no projeto Escola da Natureza dinamizado pelo CMIA de Viana do Castelo. Os alunos tiveram a oportunidade de visitar um espaço onde a arte se cruza com a biologia e a história natural e experienciar uma panóplia de atividades sensoriais, assim como um conjunto de módulos expositivos dedicados à biodiversidade.